Durante muito tempo, você aprendeu a lidar com o silêncio. O silêncio do corpo, o silêncio dos sentimentos, o silêncio das perguntas que ninguém responde, mas que te acompanham quando as luzes se apagam. A pergunta que ecoa quieta, mas firme: será que ainda sou capaz? Ela não é dita em voz alta, não se comenta na mesa de jantar, nem no grupo dos amigos, mas ela vive ali, entre um olhar no espelho e a ausência de um toque. Ela vive no susto de perceber que algo mudou, e você ainda não sabe exatamente o que é. Meu nome é doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência. Esse vídeo não é sobre milagre, não é sobre uma solução mágica para noites perfeitas. É sobre consciência, é sobre escolhas que parecem pequenas, mas que repetidas com intenção, têm o poder de te reconectar com o que talvez você ache que perdeu. É sobre 5 vegetais simples, simples mesmo. Alguns talvez você até tenha em casa agora, mas são mais do que ingredientes. Eles são aliados, silenciosos, discretos, mas poderosos. Atuam onde ninguém vê, no sangue que corre, nos hormônios que regulam sua energia, na clareza mental que te faz sentir vivo e desejante. Ignorar esses alimentos pode parecer inofensivo, mas aos poucos esse descuido sabota seu corpo, sabota sua virilidade, sabota sua autoconfiança. Porque potência, no fundo, não é só questão de desejo, é questão de saúde, de presença, de vitalidade integral. E é por isso que hoje eu quero te convidar a escutar de verdade, a deixar cair as defesas, a ouvir não com medo do fracasso, mas com a coragem de se reconstruir. Um vegetal por vez, um hábito por vez, um reencontro com o seu corpo por vez. Agora, com calma, com clareza, com verdade, vamos juntos explorar o que esses 5 vegetais podem fazer por você. E talvez, só talvez, você descubra que aquilo que você achava que tinha ido embora só estava esperando o ambiente certo para voltar a florescer. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas a rigidez de uma ereção não começa no desejo. Começa nos vasos, nos pequenos canais por onde o sangue precisa fluir com liberdade, força e direção. O pênis é um órgão vascular, não apenas sexual. E quando esses vasos estão entupidos, o desejo até pode existir, mas a resposta do corpo não vem. Vem fraca e incompleta, vem pela metade, vem como um sussurro, quando o que você queria era um rugido. É comum acreditar que isso seja apenas idade, que é natural perder potência, que é inevitável a queda. Mas a ciência já mostrou o contrário. Muitas vezes o problema não está nos hormônios, está na circulação, está no acúmulo de placas, na rigidez das artérias, no bloqueio que começa invisível, até se tornar impossível de ignorar. A boa notícia: alguns alimentos têm o poder de atuar diretamente nisso, de desentupir, de liberar o fluxo, de devolver ao sangue o caminho livre que ele precisa percorrer. A beterraba é um deles. Sim, a beterraba. Esse vegetal, simples e doce, carrega em si um poder que a maioria dos homens ainda desconhece. Ela é rica em nitratos naturais, compostos que, ao entrarem no organismo, se transformam em óxido nítrico. E o óxido nítrico, talvez você já tenha ouvido falar, é a chave da vasodilatação. Ele relaxa as paredes dos vasos, amplia o fluxo sanguíneo e melhora a oxigenação de todos os tecidos, inclusive os penianos. Agora imagine o que acontece com um homem que, sem saber, está com os vasos penianos comprometidos, que não tem ereções matinais há semanas, que sente que não responde mais e que, mesmo assim, continua comendo alimentos ultraprocessados, gordurosos, inflamatórios. Esse homem está apagando o fogo com gasolina. E muitos ainda evitam a beterraba por medo do açúcar. Mas isso é um erro de perspectiva, porque o impacto da beterraba no índice glicêmico é suave, especialmente quando combinada com outros vegetais ou consumida em forma de suco natural sem coar, junto das fibras. Mais do que isso, a beterraba pode ser usada de forma estratégica, como um reforço pontual antes de momentos de intimidade ou como parte de uma rotina alimentar voltada para a circulação. Seu sabor pode até dividir opiniões, mas seus efeitos são claros. Estudos apontam que o aumento de óxido nítrico após o consumo de beterraba é quase imediato. E esse efeito é ainda mais poderoso em homens que já têm algum grau de comprometimento vascular. Não se trata de uma promessa milagrosa, mas de uma possibilidade concreta, de um caminho acessível. A cada copo de suco de beterraba, a cada porção assada ou cozida com azeite, você envia ao seu corpo uma mensagem: eu quero que você funcione, eu acredito que ainda é possível. Por que é? Porque o sangue quer fluir. Porque a natureza oferece ferramentas. Basta parar de ignorá-las. É curioso como algo tão simples pode causar tanto impacto.
E talvez seja exatamente isso que você precise ouvir. Não é a complexidade que transforma, é a constância, é a escolha repetida, é a decisão de alimentar sua potência de dentro para fora. Às vezes, o que você procura com tanta urgência já está diante dos seus olhos. Escondido entre folhas verdes na feira de domingo ou no canto da geladeira, repousa um dos maiores segredos da vitalidade masculina. Pequeno, simples, com um gosto marcante que muitos evitam, mas com um poder de despertar que poucos alimentos carregam. Estou falando da rúcula. Ela não tem propaganda na televisão, não tem marketing agressivo, mas dentro de suas folhas vive um composto natural que atua diretamente na produção de óxido nítrico, a mesma molécula responsável pelo funcionamento dos medicamentos vasodilatadores usados para melhorar a ereção. Mas aqui, o efeito é gentil, é gradual, é fisiológico, sem forçar, sem efeitos colaterais. A rúcula não empurra o corpo, ela convida o corpo a lembrar como fluir. E isso importa, porque os vasos penianos são sensíveis, muito sensíveis. Eles precisam estar limpos, abertos, relaxados, para permitir que o sangue chegue com força e permaneça com consistência. E o óxido nítrico faz exatamente isso. Ele sinaliza ao corpo que é hora de se expandir, hora de responder ao desejo, hora de dizer sim à vida íntima, mesmo quando ela parece distante. Mas a rúcula tem algo a mais. Ela funciona ainda melhor quando o corpo está tenso, quando o estresse virou rotina, quando o prazer foi substituído pela preocupação. Porque além de melhorar a circulação, ela ajuda a modular a resposta inflamatória e o equilíbrio de neurotransmissores ligados à motivação e ao bem-estar. Ela atua onde o toque já não chega, nos bastidores bioquímicos do prazer. E o que poucos sabem é que o momento em que você consome esse vegetal muda sua ação. Rúcula em jejum, por exemplo, pode ter um efeito mais potente na produção de óxido nítrico, especialmente quando combinada com fontes leves de gordura ou vitamina C. E quando você transforma esse hábito em um ritual, em um gesto diário de cuidado, o corpo percebe, ele escuta, ele responde. Por isso o nome que a ciência começa a dar à rúcula, de Viagra natural, não é exagero, mas é um convite à consciência, porque diferente do comprimido que age no sintoma, ela atua na causa. Ela não mascara o problema, ela ajuda a restaurar o que foi perdido no caminho, a fluidez, a leveza, a resposta ao toque, à presença, ao desejo. Talvez seja por isso que tantos homens maduros que voltam a se cuidar, voltam também a se surpreender com seu corpo, porque ele nunca deixou de ser potente. Ele apenas ficou sobrecarregado, silenciado, esquecido. E às vezes basta uma folha, basta um gesto, basta uma escolha feita com consciência para que algo desperte. Não é milagre, é biologia, mas parece milagre quando a esperança já estava se apagando. A rúcula não vai resolver tudo sozinha, mas ela pode ser o início de um novo relacionamento com o seu corpo. Um relacionamento baseado em respeito, em escuta, em parceria. Porque a potência depois dos 60 não é um eco do passado, é uma decisão silenciosa de voltar a sentir, por dentro e por fora. E isso começa no prato. Há algo silencioso que acontece dentro do corpo com o passar dos anos. Algo que poucos percebem, mas que vai corroendo devagar o brilho do desejo, a disposição para o toque, a centelha do prazer. Não é só o tempo, nem só os hormônios. Muitas vezes é o fígado. Esse órgão tão esquecido nas conversas sobre sexualidade é, na verdade, um maestro invisível. Ele regula a forma como o corpo metaboliza os hormônios, como elimina toxinas, como processa emoções densas. E quando ele está sobrecarregado, o corpo sente, a mente se apaga, o desejo esfria, não porque ele acabou, mas porque está abafado, travado, escondido debaixo de um metabolismo lento e inflamado. E é aí que entra o agrião, pequeno, forte, de sabor marcante, mas com um poder imenso de reativar o que estava adormecido. Dentro dele, vivem enzimas que ajudam o fígado a trabalhar melhor, que limpam, que desbloqueiam, que tiram o peso da química acumulada. E com isso, abrem caminho para que os hormônios façam seu papel. Não mais aprisionados, mas livres, fluindo com leveza. Quando o fígado volta a respirar, a libido desperta. A energia se reorganiza, o olhar muda, o toque volta a fazer sentido. Porque o desejo não nasce apenas no sexo, ele nasce na vitalidade, no funcionamento interno que sustenta cada impulso, cada pensamento, cada emoção. E o agrião, apesar de pequeno, tem esse papel de acordar um corpo que estava se defendendo demais para poder sentir. Há histórias que mostram isso de forma clara, como a de um homem, 107 anos, que dizia ter perdido o interesse, que já não se via mais como homem, que
que se afastava do contato como se não fizesse mais parte de quem ele era, mas que ao mudar alguns detalhes na alimentação, viu sua energia voltar. E tudo começou com o cuidado com o fígado, com a inclusão de alimentos como o agrião, com a escuta dos sinais que o corpo dava, mas que ele ignorava. Não é mágica, é liberação. Quando você ajuda o seu corpo a soltar o que está preso, ele volta a funcionar com mais presença. E isso se reflete no desejo, no ânimo, no olhar para a vida. E mais do que isso, no olhar para si mesmo. Porque sentir desejo também é se sentir vivo. É se reconhecer potente, mesmo depois de décadas carregando culpas, frustrações e silêncios. O agrião pode parecer simples demais para uma promessa tão grande. Mas a verdade é que são essas escolhas pequenas, repetidas, conscientes, que constroem um novo caminho para a saúde íntima. Não é sobre sabor, é sobre função. É sobre dar ao corpo o que ele precisa para se lembrar de como era e de como ainda pode ser. Quando o fígado funciona bem, o homem volta a sentir. E quando o homem volta a sentir, ele se reconecta com seu corpo, com sua parceira, com sua própria identidade. É um ciclo de reconexão. E tudo pode começar com uma folha verde, amarga e vibrante, que o tempo e o paladar haviam deixado de lado, mas que agora pode ser exatamente o que estava faltando. A cebola roxa, com seu sabor marcante, forte, quase agressivo para alguns paladares, carrega em si um segredo que muitos homens 60 mais ignoram e pagam um preço alto por isso. Dentro dela existe a quercetina, um flavonoide poderoso, uma espécie de escudo contra a inflamação que mina a energia sexual silenciosamente. A inflamação, você sabe, é um inimigo sorrateiro. Ela corrói a circulação, entope os caminhos que levam o sangue onde ele precisa ir. Ela desequilibra hormônios e rouba aquela vitalidade que parecia eterna quando a gente era mais jovem. E é aí que a cebola roxa se mostra uma aliada silenciosa, mas firme. Ela combate essa inflamação, limpa o terreno, devolve força para que a produção hormonal masculina funcione melhor, para que a testosterona não fique presa, aprisionada por substâncias que não deveriam estar no seu corpo. É um esforço que começa na raiz, literalmente, e que se estende por todo o organismo. Mas muitos homens, com medo do sabor, da digestão, da lembrança de um tempo em que a cebola causava desconforto, acabam evitando esse vegetal. Ignoram o potencial que ele tem para melhorar não só o desempenho sexual, mas a vitalidade como um todo. E assim perdem um pedaço importante da própria virilidade. Não por acaso, o que a boca rejeita, o corpo sente falta. Combinar a cebola com outros alimentos que potencializam sua ação é um caminho para quem quer ir além do sabor e se entregar aos benefícios reais. O corpo responde com energia, com força, com aquele vigor que parece desaparecer, mas que nunca foi embora de verdade. Está apenas esperando uma chance para voltar. Esse é um convite para olhar para a alimentação com outro olhar. Para ouvir o corpo quando ele reclama, mas também quando ele oferece sinais de melhora. Para entender que a virilidade não é um ponto fixo, estático, mas uma dança delicada entre escolhas, hábitos, momentos de coragem e aceitação de que nem tudo precisa ser fácil para ser transformador. E se recusar a colocar a cebola roxa no prato, é fechar uma porta que talvez você nem sabia que estava aberta. A porta para um corpo mais vivo, uma sexualidade mais presente e uma sensação de potência que atravessa o tempo e continua pulsando, sempre pronta para ser despertada. Há um detalhe que quase ninguém comenta, mas que faz toda a diferença no corpo do homem maduro: a testosterona que circula no seu sangue. Nem sempre está disponível. Ela pode estar presente, sim, mas aprisionada, inativa, inacessível, presa a uma proteína chamada SHBG, globulina ligadora de hormônios sexuais. E quando esse aprisionamento acontece, não importa o quanto seu exame diga que os níveis estão dentro da média. Você sente os sinais, o desejo em queda, a energia rarefeita, a disposição que se arrasta. Você sente que está ali, mas não consegue acessar. É aí que entra um vegetal que muitos subestimam. Um vegetal que talvez você tenha no quintal, que talvez veja todo dia no supermercado, sem imaginar o que ele pode fazer por você. O espinafre. Ele carrega compostos que ajudam a reduzir o cortisol, o hormônio do estresse crônico, e ao mesmo tempo pode diminuir os níveis de SHBG. Isso significa, na prática, que mais testosterona fica disponível, livre, capaz de atuar sobre seu corpo, sua libido, sua vitalidade. Mas há um detalhe que quase ninguém sabe. O preparo do espinafre muda tudo. Comer cru, direto da salada, pode parecer mais saudável, mas nem sempre é mais eficiente.
Cru, ele carrega antinutrientes como o ácido oxálico, que interferem na absorção de minerais importantes como o magnésio e o zinco, ambos essenciais para a produção hormonal. Quando você refoga levemente, cozinha no vapor ou mistura com gorduras boas como azeite ou ovo, os nutrientes se ativam. Se tornam biodisponíveis, se tornam aliados, não obstáculos. E por que isso importa tanto? Porque com o passar dos anos, o eixo hormonal masculino se torna mais sensível. Pequenas oscilações de estresse, sono, alimentação já são suficientes para bagunçar o equilíbrio. E quando o estresse toma conta, o corpo entra em modo de defesa. Ele para de produzir, para de responder, para de desejar. O homem continua funcionando, mas em modo de sobrevivência, não de prazer, não de potência. É por isso que o espinafre é mais do que um alimento. Ele é um aliado silencioso, não apenas pela testosterona, mas pelo efeito anti-inflamatório, pelas fibras que modulam a glicemia, pelo magnésio que acalma o sistema nervoso. Ele age em vários pontos ao mesmo tempo. Ele regula, ele reequilibra. Ele lembra o corpo do que ele é capaz. E talvez o mais bonito nisso tudo seja perceber que está faltando. Não é força, é acesso. A potência que você sente distante, que parece ter se perdido com o tempo, pode estar apenas adormecida, trancada atrás de hábitos que silenciam sua biologia. Quando você muda o que coloca no prato, você não está apenas se alimentando. Está enviando sinais. Está dizendo ao seu corpo: eu confio em você, eu quero voltar a me sentir vivo. A testosterona livre não é só um número. Ela é energia em movimento. Ela é desejo que desperta. Ela é o reflexo interno de uma vida que ainda pulsa com intensidade. E o espinafre, por mais simples que pareça, pode ser o começo de um novo ciclo. Quando olhamos para esses 5 vegetais, cada um com sua cor, textura e sabor, é fácil pensar que eles são apenas parte da alimentação, ingredientes isolados numa receita qualquer. Mas a verdade profunda, quase invisível, é que todos eles atuam juntos em 3 frentes essenciais para a sua saúde íntima: circulação, inflamação e regulação hormonal. São esses 3 pilares que sustentam não só a potência, mas a própria sensação de vitalidade e controle sobre o corpo que envelhece. A circulação, essa corrente que leva o sangue onde ele é mais necessário, é como uma estrada. Se ela está livre, tudo flui: o oxigênio, os hormônios, o prazer. Mas se há entupimentos, pequenos bloqueios invisíveis, o motor que deveria rugir enfraquece. E é justamente aí que a beterraba, a rúcula e outros entram, agindo como limpadores, desobstruindo essa estrada com uma naturalidade quase mágica. A inflamação, por outro lado, é uma chama silenciosa que queima aos poucos. Ela não aparece de repente, não grita, ela corrói. O espinafre, a cebola roxa, o agrião, têm compostos que não só apagam essa chama, mas também restauram a integridade dos tecidos, resgatam o equilíbrio que o corpo tanto busca quando envelhecemos. E a regulação hormonal, esse delicado jogo entre produção, liberação e ação dos hormônios masculinos, é a dança que dita o ritmo da potência, do desejo, da autoestima. Esses vegetais influenciam essa dança, ajustando os passos que às vezes ficam fora de ritmo com o tempo, trazendo harmonia para um sistema que quer continuar funcionando com força e dignidade. O que muitos homens procuram em fórmulas milagrosas, em cápsulas caras ou tratamentos pontuais, é justamente o que esses alimentos oferecem de forma simples e constante. É a soma pequena de cada escolha diária, o efeito acumulativo que, semana após semana, transforma o corpo de dentro para fora. Seu corpo fala, ele sussurra sinais que muitas vezes ignoramos: falta de ereção matinal, cansaço constante, perda da vontade. Esses sintomas são mensagens, convites para uma mudança que não precisa ser radical, mas precisa ser consciente. O que esses vegetais têm em comum é a capacidade de escutar essas mensagens e responder com cuidado, com presença, e é essa resposta que pode reativar não só o desempenho íntimo, mas a conexão consigo mesmo, com o tempo, com a própria vida que ainda pulsa forte, mesmo depois dos 60 anos. O erro mais comum está em esperar que algo externo, um remédio ou uma fórmula mágica, resolva um problema que é, antes de tudo, uma questão interna. O combustível que você coloca no seu motor, seu corpo, é que determina o quão longe e com que potência ele vai funcionar. Se você insiste em negligenciar isso, a conta chega, quase sempre na forma de dúvidas, inseguranças, aquela ereção que não vem mais como antes, o desejo que se esconde, mas há esperança, e ela está ao seu alcance. Escolher um dos vegetais que mencionamos hoje
E manter essa escolha por 7 dias pode ser o começo de uma revolução silenciosa no seu corpo, no seu prazer, na sua autoconfiança. É um gesto de amor próprio, um compromisso com a sua saúde, que pode abrir portas para uma vida sexual mais plena, mais viva, mais sua. Você não precisa ser refém do declínio, nem da vergonha, nem do silêncio. É hora de parar de se sabotar em silêncio e começar a se ouvir de verdade. Seu corpo fala, mesmo quando você não percebe. Ele pede cuidado, atenção, respeito. A potência que você busca está aí, esperando para ser despertada. Não na farmácia, mas na sua rotina, no seu prato, no seu gesto consciente. Esse canal é para você, para quem quer reencontrar a força, a dignidade, o prazer. Comente aqui qual vegetal você vai escolher para dar esse passo e compartilhe suas dúvidas, suas histórias. Estamos juntos nessa jornada, com respeito, verdade